Será que tudo é essencialmente político? Não haveria alguma forma, uma possibilidade de uma abertura ontológica à disposição de viver o ser enquanto mistério do ser, e isso pelo seu caráter existencial? Não é anterior a todo político, na medida em que a existência da dimensão existencial não é anterior à possibilidade de um engajamento ético-político? Exemplo, que eu seja um cristão, porque nasci na cultura cristã, significa que minha abertura a uma mística cristã seria um apoio implícito a estruturas opressoras e, portanto, dado os novos tempos, entre aspas, estaria eu ultrapassado? Continuando a reflexão, a vida religiosa e mística tem uma fonte própria, que não é política, mas mistérica. Eventualmente, ela pode ser manipulada ideologicamente, mas ela não tem sua fonte nessa raiz social, mas no modo como o humano está situado no mundo. Antes de ser social e política, ela é humana. E se não há uma anterioridade ontológica do humano em face do social, então não há uma ideia de humanidade que una a diversidade, sem apagá-la, obviamente, em uma comunidade global, pois não haveria esse comum anterior até mesmo à esquerda e direita, sentido político, progressismo e conservadorismo, e, portanto, uma democracia global estaria seriamente ameaçada se essa ideia do humano não pudesse ser uma ideia que fosse de algum modo anterior à dimensão social e política da experiência religiosa, da experiência mística. Por que eu estou falando disso? Porque há uma tendência hoje, principalmente em língua inglesa, no ocultismo mais internacional, vai chegar aqui no Brasil, se é que não está chegando já, de isso que eu chamaria de colonial, que tudo bem, tem muitas vantagens, é muito importante para resgatar essa necessária percepção da importância e da radicalidade, né, e de outros horizontes que se abrem a partir de outras perspectivas que não seja a europeia e ocidental, né? Então, isso entrando na academia, da abertura para estudar o processo do mundo mágico, o processo de uma cosmovisão mágica de mundo, então, muito interessante essa abertura. Mas a minha questão é que é o seguinte, será que você coloca o político como, essa dimensão política, né, como anterior, por exemplo, à própria ideia de humanidade, porque a ideia do humanismo, né, a ideia de uma humanidade que abriga uma diversidade, hoje em dia ela é taxada de eurocêntrica, hoje em dia ela é taxada de embranquecedora, mas a questão é que, se nós estamos em um tempo em que se faz necessária a construção de uma democracia global, então essa ideia de humanidade, que funda, por exemplo, a ideia dos direitos humanos, é uma ideia que nós não podemos abandoná-la por conta de suas raízes europeias, entende? É uma ideia que, por ser político e pragmático, ainda nos é importante, né? E para que nós não caímos num segregacionismo, vamos dizer assim, cultural, e acabamos, por exemplo, aceitando coisas que são absolutamente absurdas porque é da cultura do outro, né? Então, por exemplo, o modo como as mulheres são tratadas ali no islamismo, né? E alguns, né? Alguns segmentos, né? Enfim, práticas ancestrais que hoje não nos cabe mais, né? Que eu gostaria de aqui de citar. Então, eu acho que existe uma certa romantização aí do paganismo, um certo arcaísmo ingênuo, né? Eu acho que a gente tem que voltar para Nietzsche quando dizia que da utilidade da história e da utilidade do inconveniente da história para a vida, né? Ou seja, o que serve do passado para a construção de um novo futuro. E não necessariamente que o passado estava a verdade, que nós perdemos e que, portanto, o passado vai corrigir o presente. E eu acho que não é essa perspectiva é perigosa. Ela não vem com os estudos decoloniais, mas vem com uma certa compreensão, com uma certa militância decolonial. Eu acho complicado isso. E também simbolizar com tarô. A decolonialidade seria como o arcano do pendurado. Por quê? Porque enxerga de um outro ângulo, de um outro ponto de vista, que é o ponto de vista além da cultura ocidental, europeia, logocêntrica, vamos dizer assim. E a gente sabe que a ideia do pendurado é a ideia de alguém que está ali porque foi punido por um poder de Estado, né?
Então tem muita abertura para a ideia dos povos marginalizados e que foram invisibilizados e apagados. Por isso que a perspectiva decolonial tenta resgatar, e isso é politicamente muito importante para uma democracia global, obviamente. Mas a perspectiva que eu estou querendo trazer é a perspectiva relacionada ao arcano da Lua. Porque o arcano da Lua é o arcano do mistério. É o arcano em que você abre-se ao mistério do ser enquanto mistério do ser. Então, aqui, o que acontece? Se você sente o sussurro de uma misteriologia cristã, com o símbolo de Sofia, com Virgem Maria sendo representação do Espírito Santo, com Cristo ensinando a Cabala, se essa misteriologia esotérica, iniciática que se abre, então, no nível existencial, essa abertura a esse mistério, ela é anterior, ela é mais originária que qualquer consideração ético-política de que, porque está dentro de uma simbologia cristã, então você está reforçando a lógica opressora, branca, europeia, que dizimou os povos marginalizados. Calma. Há uma certa abertura existencial, simbolizada aqui pelo arcano da Lua, em que você baixa a cabeça para o mistério, você ouve o mistério, a vida mistérica. Essa vida mistérica, ela, humanamente falando, existencialmente falando, ela colocando a dimensão da relação do humano com o universo, com o mundo, que talvez seja mais radical do que nosso engajamento ético-político, no sentido de vamos destruir o lobocentrismo branco europeu, central e opressor, até porque a herança judaico-cristã nos trouxe o humanismo, e se nós lutamos por direitos humanos, nós estamos nessa perspectiva de uma ideia de humanidade, por mais metafísica que possa ser, é uma ideia importante para a construção de uma democracia global. Ela ainda é importante nesses tempos, né? Então, que a perspectiva decolonial, que a militância decolonial dentro do ocultismo não perca de vista esse universal, né, que é importante na construção de uma democracia global. E esse universal é o universal do humanismo, portanto, é o universal que foi uma construção do cristianismo ali, junto com a cultura greco-romana, depois europeia, e por aí foi, né? Então, eu acho que uma perspectiva moderada nesses termos seria interessante. E aqui eu sinalizei esses dois arcanos para sinalizar o quanto tem pessoas que escolheram optar ter uma vivência espiritual e religiosa mais arcano 18, o arcano da Lua, e tem pessoas que resolveram uma perspectiva mais essencialmente política, radicalmente política, onde a política é a metafísica, onde a perspectiva política ela é dominante, né? Então, o cristianismo sempre será a representação do branco, opressor, colonizador, né? Então, colocou a dimensão política como ela mesma que vai olhar e vai determinar o lugar de cada coisa no seu horizonte simbólico daquela religião. Eu parto da perspectiva da iniciação mística. Então, eu estou mais para o arcano 18. Você consegue entender? E nesse arcano 18 é que os místicos cristãos, místicos judeus, desafiaram a ortodoxia estatal, desafiaram o status quo do poder religioso de sua época, ainda que ele estivesse manipulando esses símbolos. Então, símbolos que são dessa cultura opressora, vamos dizer assim, né? Um livro que fala bastante sobre isso é do Geshe Sholem, a Cabala. Ele vai falar que a Cabala é a psicologia histórica dos judeus, um momento de grande opressão que eles estavam vivendo. Então, os místicos judeus, eles reinventaram, né, a potência política da sua religião, como que manipulando esses símbolos dela mesma. Né? Então, fazendo uma espécie de redescrição, né, vamos dizer assim, de pega essa potência simbólica e direciona ela para uma reforma ou uma revolução, né, da própria religiosidade, né. Então, Cristo, por exemplo, poderia ser visto como esse revolucionário judeu, nesse sentido, né, manipulou os símbolos judaicos, né, ou seja, uma teologia judaica, mas que se reforma para a abertura de novos tempos, né. Esse é o poder do simbólico, esse é o poder da religião, que é, de algum modo, podemos falar assim, pré-político nesse sentido, né, porque ele é força do simbólico, ele é energia vital, ele é espiritual, ele é carne do mundo, ele nos lembra essa estranha nostalgia, nossa ligação entre o espírito e a natureza antes da queda, vamos dizer assim, em termos metafísicos.